Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cultura Artística em Casa, uma programação preparada especialmente para você, para este período de quarentena, de isolamento social, com música de altíssima qualidade, recitais dos bolsistas da cultura artística, sugestões de escuta e também com lançamentos no mercado da música clássica, sempre às segundas-feiras, às 19 horas. O tema de hoje é o concerto da Orquestra Sinfônica de Montreal, que integrou a temporada 2019 da Cultura Artística, teve regência de Kent Nagano e, como solista, Alexandre Hassum ao violino. A retransmissão do concerto aconteceu agora há pouco, às 17 horas, aqui no canal da Cultura Artística no YouTube. Se você ainda não assistiu ao concerto, você pode assisti-lo depois. Nos próximos 30 minutos, cerca de 30 minutos, eu irei comentar esse belíssimo concerto, conversando com vocês sobre detalhes que podem ser do seu interesse e, ao final, eu vou abrir espaço para responder as suas perguntas. Se você já tem comentários ou dúvidas que surgiram quando você assistiu ao concerto, não deixe para depois. Você já pode utilizar o chat ao vivo, já colocar sua pergunta. E também, durante toda a nossa conversa, vocês podem fazer os comentários aqui no chat ao vivo, fazer as perguntas ao longo da minha fala e da nossa conversa. E aproveite, inscreva-se também no canal da Cultura Artística, é muito simples, é só clicar no botãozinho inscrever-se. Também aproveite, clique naquele sinal de sininho, porque assim você recebe todas as atualizações de conteúdo aqui da página. E você não precisa ficar preocupado, você também pode definir um lembrete para todas as transmissões da Cultura Artística, é muito simples. É só clicar no definir lembrete sempre que aparecer uma nova transmissão no canal, e lá você vai definir quando você quer receber a sua mensagem de e-mail, em que horário, lembrando a próxima transmissão. Além disso, é importante avisar que todas as transmissões ao vivo aqui do Cultura Artística em Casa, elas ficam disponíveis depois também aqui no canal da Cultura Artística no YouTube. Você pode assisti-las depois quantas vezes quiser. Aproveite também para seguir a Cultura Artística no Facebook e no Instagram. E aí você vai receber informações sobre a programação e outras informações interessantíssimas. Você também, falando neste concerto que fez parte da temporada 2019 da Cultura Artística, se você quiser ter acesso ao programa de sala do concerto, ele está disponível no site da Cultura Artística. Basta procurar na aba temporada 2019. O programa de concerto da Orquestra Sinfônica de Montreal teve obras dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart e Gustav Mahler. Mozart nasceu no dia 27 de janeiro de 1756, na cidade de Salzburgo, e faleceu em Viena no dia 5 de dezembro de 1791. Mahler era natural de Kalisz, que é uma cidade na região da Boêmia, que naquela época estava sob os domínios do Império Austríaco. Nasceu no dia 7 de julho de 1860, e faleceu também em Viena em 18 de maio de 1911. No programa desse concerto belíssimo, nós ouvimos o concerto para violino número 3 em sol maior, K216 de Mozart, com a solista Alexandre Hassum ao violino, e em seguida ouvimos também uma interpretação da Sinfonia número 5 em dó sustenido menor de Mahler. O concerto para violino número 3 de Mozart, também conhecido pelo subtítulo Estrasburgo, é o mais famoso dos 5 concertos escritos por Mozart para violino. Mozart escreveu esses 5 concertos entre os anos de 1773 e 1778, e o concerto de número 3 foi composto no ano de 1775, quando Mozart tinha apenas 19 anos. Em algumas edições, aparece uma data inscrita de 12 de setembro de 1775, que foi provavelmente a data de estreia. Na época em que Mozart compôs esses concertos, ele era espala da orquestra da corte do príncipe arcebispo de Salzburgo,
E Mozart escreveu essas obras para o seu colega violinista Gaetano Brunetti, quem provavelmente estreou esses concertos na própria corte do príncipe arcebispo de Salzburgo. Para estruturar o concerto número 3 para violino, Mozart seguiu a tradição do concertante italiano barroco, ou seja, ele escreveu um concerto composto por 3 movimentos que seguem uma ordem de andamento rápido, lento, rápido. Então temos o primeiro movimento, um allegro, o segundo movimento, um adagio, e o terceiro e último movimento, um allegro em forma de rondó. A forma rondó, aliás, ela tornou-se uma forma tipicamente empregada nos últimos movimentos, não somente dos concertos para solista, a partir do classicismo, como também de sonatas e sinfonias. Mozart não voltou a escrever concertos para violino depois desse período. Ele se concentrou no gênero concerto, principalmente nos concertos para piano, que inclusive estabeleceram as bases do gênero concertante, não só para piano, mas para outros instrumentos, nas próximas décadas, nas décadas que se seguiram. Outra curiosidade é a instrumentação desse concerto, que inclui cordas, um naipe de cordas, além do violino solista, né? 2 flautas, 2 oboés e 2 trompas, ou seja, uma pequena orquestra, como vocês puderam assistir durante a transmissão. Já a Sinfonia número 5, em Dó sustenido menor de Mahler, ela foi iniciada pelo compositor quando ele tinha 40 anos de idade, ou seja, no ano de 1900, e concluída no ano de 1902, alguns meses após o seu casamento com Alma Mahler. Mahler escreveu 10 sinfonias entre os anos de 1888 e 1910 e deixou a última sinfonia, a 10ª sinfonia, inacabada. A Sinfonia número 5, ela inaugura uma fase composicional mais madura de Mahler, que eu irei comentar daqui a pouquinho. Mahler compôs uma sinfonia com 5 movimentos, ao invés dos 4 movimentos que eram comuns ao gênero sinfonia. Esse é um recurso que ele vai utilizar em sinfonia posterior, por exemplo, a 7ª sinfonia. A Sinfonia número 5, ela se inicia com uma marcha fúnebre como primeiro movimento, segue-se um segundo movimento que é denominado com movimento tempestuoso e a maior veemência. Em seguida, nós temos um scherzo, terceiro movimento, que é um trecho bastante famoso dentro da obra de Mahler. Após esse scherzo, nós temos o quarto movimento adagietto, também célebre movimento de sinfonia dentro das sinfonias de Mahler. E para concluir esta obra, um finale em forma de rondó. Os 5 movimentos são agrupados em 3 blocos. O primeiro e segundo movimentos formam o primeiro bloco da obra. O scherzo, o terceiro movimento, ele é um movimento mais autônomo, como se dividisse a obra em 2 partes. E o quarto e quinto movimentos formam o terceiro e último bloco dessa sinfonia e eles se conectam entre si. Uma conexão temática, enfim. Em nossa escuta, nós podemos identificar isso com uma certa clareza, nessas transições entre primeiro e segundo movimento e quarto e quinto movimentos, elas são quase imperceptíveis. Existe uma coesão entre esses 2 blocos de movimentos dentro da Quinta Sinfonia de Mahler. A instrumentação da Sinfonia número 5 de Mahler é grandiosa. Tem um naipe de metais pujante, que é composto por 6 trompas, 4 trompetes, 3 trombones, uma tuba, um naipe de madeiras com 4 flautas, com 2 flautas piccolo, 3 oboés, 3 clarinetes, 2 fagotes, um contrafagote, tem mais uma harpa, tem o naipe das cordas, o naipe de percussão, que é composto por tímpanos, pratos, gran-cassa, caixa e tantã. E aí, dentro do contexto da Quinta Sinfonia de Mahler, nós temos uma preponderância do naipe de metais e os naipes de cordas e de madeiras funcionando como um pano de fundo para o que Mahler desenvolve, principalmente no naipe de metais.
Uma pergunta que você pode se fazer ao observar o programa desse concerto com obras tão distintas é por que programar essas obras tão diferentes entre si numa mesma apresentação? Primeiramente, o concerto para violino número 3 de Mozart, que é um concerto do classicismo, concebido para uma pequena orquestra, com caráter alegre, uma obra da época da juventude de Mozart, e em seguida, uma obra densa, como a Quinta Sinfonia de Mahler, com seus cerca de 72 minutos, com uma instrumentação mais pesada, uma grande orquestra, uma obra de grandes proporções, e que, além de tudo, inaugura uma fase mais madura de Mahler como compositor. A princípio, pode parecer que o único ponto em comum entre Mozart e Mahler é, primeiro, que ambos eram austríacos e faleceram ambos em Viena, ou que os seus sobrenomes começam com a letra M. Mas, se nós analisamos de uma forma mais cuidadosa essas duas obras, nós perceberemos conexões interessantíssimas entre esse concerto para violino de Mozart e a Quinta Sinfonia de Mahler, que é o que eu vou contar para vocês agora. Tanto Mozart, no concerto número 3 para violino, quanto Mahler, na Sinfonia número 5, eles utilizam ideias musicais provenientes do repertório vocal. No primeiro movimento do concerto para violino número 3, Mozart utiliza como primeiro tema um tema encontrado em uma de suas óperas, mais precisamente a ópera O Rei Pastor, um tema da área da Aminta. Essa ópera, que tem um libreto do Pietro Metastasio, e esse libreto é do ano de 1751, ela foi encomendada a Mozart pelo príncipe arquiduque de Salzburgo e estreada em 23 de abril de 1775, alguns meses antes do concerto para violino, de que nós falamos agora nesta noite, o concerto para violino número 3. Aí alguém pode se perguntar, será que foi falta de criatividade Mozart usar um tema próprio, recém-utilizado em outra obra que foi escrita no mesmo período? Dificilmente, porque é muito conhecida a facilidade de Mozart para a composição. Um exemplo muito popular é, inclusive, o filme Amadeus, de Milos Forman, que tem várias cenas que evidenciam esse vigor criativo mozartiano. Na realidade, o que Mozart pensava? Ele estava em uma fase de bastante conexão com o violino, porque naquele momento ele era espala da orquestra da corte de Salzburgo, e, aliás, dizem que ele era tão bom violinista quanto foi pianista ou compositor. E nesse tema que Mozart empresta de sua ópera para o concerto para violino número 3, ele confere, inclusive, um melhor acabamento musical e temático à ideia. É muito simples, basta ouvir essa área de Aminta, que é muito fácil de encontrar, e o primeiro movimento do concerto para violino número 3, que vocês vão perceber esse melhor acabamento no contexto do concerto. Outro aspecto bastante curioso neste mesmo concerto para violino, ele está no terceiro movimento. Mozart utiliza nesse movimento uma melodia da Alsácia, e por isso um subtítulo que foi dado, inclusive, pelo próprio Mozart em uma carta que ele escreveu ao seu pai alguns anos depois, se referindo a esse concerto como Concerto Estrasburgo. O caráter que Mozart confere a esse terceiro movimento, ele nos lembra em muitos trechos alguns materiais temáticos conectados ao Papageno, que é o personagem de sua ópera Flauta Mágica, que foi escrita em 1791, no ano de sua morte. De todo modo, o importante é observarmos o quê? Que Mozart, embora tomando de empréstimo um tema de área de ópera de sua própria autoria, utilizando esse tema no concerto para violino número 3, não existe uma correlação estreita entre a estrutura da obra, do concerto, e o material vocal que ele utiliza. Ou seja, ele não utiliza uma inspiração a partir do texto da área da ópera para orientar a sua composição.
e preserva uma autonomia que a música instrumental já ganhava com relação ao texto desde o período barroco. E, na realidade, também a gente não pode se esquecer de que é em Mozart que observamos o ápice do equilíbrio formal típico do período clássico na música. Embora nós saibamos o quão grande compositor de óperas Mozart se tornou depois de compor esse concerto para violino, e o quanto ele trouxe, sim, uma dramaticidade e narratividade típicas da ópera para sua música instrumental, ele fez isso respeitando o equilíbrio inerente ao estilo clássico, colorindo seus materiais temáticos de um modo bastante particular, como se cada tema fosse um personagem, trabalhando conflitos e resoluções de conflitos entre esses personagens e fazendo disso o fio narrativo de sua música. Se for Mozart, quem estabeleceu as bases não apenas do gênero concerto para solista e orquestra, ou seja, do gênero concertante, mas também da sinfonia e da sonata, e amadureceu as formas clássicas, Mahler encontrava-se em um momento histórico bastante distinto neste sentido. Ele compôs a Sinfonia número 5 na virada do século XIX para o século XX, um período em que os compositores buscavam novas maneiras para estruturar o discurso musical, após grandes transformações tanto da forma quanto da própria tonalidade ao longo de todo o período romântico. Além disso, a Quinta Sinfonia de Mahler inaugura um novo período composicional. Nas sinfonias de números 1 a 4, o Mahler utilizou canções de própria autoria, tanto em forma de transcrição expandida para orquestra, quanto como uma transcrição direta, com o uso da voz, logicamente, como um elemento estruturador do seu discurso. Na Sinfonia número 1, por exemplo, ele utilizou as canções de um andarilho, a canção da lamentação. Na Sinfonia de número 2 a 4, ele utilizou canções do ciclo A Trompa Mágica do Menino. Mas na Quinta Sinfonia, sua estratégia composicional é diferente. Se ele usou como inspiração e também como elemento estruturador os textos das suas canções, inclusive para criar, e sobretudo, para criar ambiências emocionais nas suas sinfonias anteriores, na Quinta Sinfonia, ele atinge esse resultado a partir de um trabalho puramente instrumental. Um trabalho de desenvolvimento e conexão temáticos, tanto dentro dos movimentos, quanto entre eles. E aí que a gente ouve a coesão temática ao longo de toda a obra, inclusive naquela divisão, né, entre o primeiro bloco com o primeiro e o segundo movimentos e no último bloco com o quarto e quinto movimentos. O Mahler utiliza na Quinta Sinfonia alguns fragmentos das canções da Trompa Mágica do Menino, mas, em certa medida, ele se aproxima de Mozart no que se refere ao trabalho desse material, porque ele não trabalha a partir do elemento da palavra e do texto, mas sim como apenas a utilização do tema do ponto de vista musical. Ele estrutura a obra de uma outra maneira, apenas a partir do ponto de vista instrumental. Isso não significa que Mahler deixe de construir essa sinfonia que foi alforriada do texto uma obra de grande densidade emocional e repleta de significados pessoais. A Sinfonia número 5 é vista, aliás, como retrato de um processo íntimo do compositor que se inicia na dor e no sombrio e se conclui na libertação do seu ser de um fardo muito pesado. A própria estrutura da obra parece nos mostrar isso. Há pouco eu já comentei sobre essa estruturação em 3 blocos na sinfonia. Então, o primeiro e o segundo movimentos constituindo esse primeiro bloco, um bloco da dor, da escuridão e da tristeza. Uma tristeza e uma marcha fúnebre enunciada com um solo inicial bastante dramático, que inclusive alguns dizem se parecer com o início da Quinta Sinfonia de Beethoven, pelo menos ritmicamente, e aí fazendo um parênteses,
Minha próxima transmissão no Cultura Artística em Casa, no dia 27 de julho, é justamente falando sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven. Mas voltando aqui para Mahler, então esse bloco da dor com o primeiro e segundo movimentos. A seguir, o scherzo, que é um bloco divisor de águas, que é como se fosse o início de um processo de libertação de Mahler com relação a essa dor e a esse sombrio. E o quarto e quinto movimentos, que formam o último bloco da obra e que exaltam a criatividade, a alegria e a elevação de Mahler, né? E a libertação daquela dor. Mahler chegou a escrever a respeito dessa estruturação, digamos assim, emocional, mas ele nunca forneceu muitos detalhes, porque ele não quis definir completamente o que ele quis retratar nessa obra, deixando que cada um de nós, os ouvintes, tenhamos a nossa própria imagem acerca dessa sua transformação pessoal. Num período da história da música que Mahler viveu, no qual o movimento modernista já criticava a tradição, e como eu mencionei há pouco, muitos compositores já buscavam alternativas que sustentassem o discurso musical, Mahler prescindiu do programa, que era uma das alternativas que os compositores tinham, ou seja, prescindiu de bases e inspirações provenientes de um texto literário para construir a sua Quinta Sinfonia. E a partir disso, ele não deixou de criar um universo de significações independente do texto. E como nós pudemos conversar e perceber aqui, as conexões entre Mozart e Mahler vão muito além de um uso comum de ambos os compositores do rondó para finalizar essas duas obras que foram apresentadas neste concerto da Orquestra Sinfônica de Montreal. Se Mozart ele eleva as formas clássicas ao auge e, a partir dele, seguem-se Beethoven e os compositores românticos que começam a transformar, né, aquilo que Mozart eleva e traz ao equilíbrio. Mahler, já às portas do século XX, ele ressignifica não só o seu discurso, mas também a própria sinfonia como gênero, buscando explorar uma dramaticidade não mais de temas personagens como Mozart, mas as suas próprias inquietações e sentimentos. Então temos aí Mozart como um estruturador das formas clássicas e Mahler como um ressignificador do gênero, por exemplo, da sinfonia. E muito bem, agora vamos ver aqui os comentários e se temos algumas perguntas. Temos aqui a Fabiana Bonilha, que tem nos seguido, tem estado conosco todas as segundas, a Beth Belo, Suzete Garcia, agradecendo aqui, e eu agradeço também pela presença de vocês, que vocês estão sempre conosco aqui nas transmissões. A Viviane também, eu deixo aqui as minhas saudações e gostaria de finalizar lembrando a todos e todas sobre as próximas transmissões do Cultura Artística em Casa. Então, na próxima segunda-feira, 20 de julho, nós temos um recital do Joaquim Emídio, que é bolsista de percussão da Cultura Artística, no qual ele vai apresentar obras para vibrafone solo. No dia 27 de julho, para finalizar aqui o nosso mês de julho, eu volto para o Cultura Artística em Casa para comentar uma gravação do maestro Theodor Kurentzis e o grupo Música Eterna para a Sinfonia número 5 de Beethoven, sempre às segundas-feiras, sempre às 19 horas, aqui no canal da Cultura Artística no YouTube. E não deixe de seguir a Cultura Artística nas outras redes sociais. Então é isto. Fiquem em casa, cuidem-se e até as próximas semanas. Até breve!